Opa, você tá bom? Nick aqui falando, mais um vídeo. Pergunta: por que as coisas só dão errado comigo? Por que só comigo dá problema? Você faz essa pergunta de vez em quando? Ou você já se fez? Eu já pensei assim já. Por vezes eu pensava que as merdas só aconteciam comigo. No fundo, eu tava vivendo um período meio egoísta, né? Porque se eu observo que as coisas ruins só acontecem comigo, quer dizer que eu me coloco num ponto em que todos que existem não passam problemas em suas vidas. Ou seja, eu estou lidando mais com o meu ego, com o meu eu, e de uma forma que eu seja mais importante que o outro. Isso porque eu não estou saindo da minha bolinha, daquela situação que eu sou tão mesquinho em que eu não vejo o outro. E eu acho que, de algum jeito, nós como seres humanos somos imperfeitos. E sem dúvida, talvez você já tenha passado por isso como eu passei. Agora, nem todo mundo admite. As pessoas têm mania de querer esconder de algum jeito aquilo que demonstra o erro delas, ou a imperfeição delas. Não é difícil a gente imaginar uma situação em que a gente tem esse aspecto mais egoísta, né? Agora, se você ainda está vivendo desse jeito, será que não é hora de você mudar? Tentar fazer as coisas de uma forma diferente? Se você começa a observar que as pessoas do seu entorno são tão imperfeitas quanto você, e que todo mundo, de algum jeito, aqui, nessa existência que nós possuímos, cada um passa um momento diferenciado, um momento difícil. Será que você consegue observar que muitas vezes você pode ajudar o próximo numa situação muito mais difícil, ainda que você esteja passando uma situação que não seja tão agradável? Que é a ideia de ajudar, auxiliar. Sabia que quando a gente presta atenção naquela pessoa ao seu entorno, ou em pessoas que nem estejam ao seu entorno, mas você consegue observar algum problema, você sabia que ali você pode aprender algo que vai, de algum jeito, ajudar no problema que você está tendo momentaneamente? E muitas vezes essa coisa tipo assim, cara, as coisas só dão errado comigo. O que é dar errado? O que é dar certo? O ser humano ele tem aquela ideia de querer tudo mastigado, tudo lapidado, tudo na melhor essência possível, sem necessitar seu trabalho. Isso é real? De verdade, você consegue enxergar isso como real? É lógico que quando hoje você liga um aparelhinho desse aqui, aí você vai lá e acessa a internet, ou até mesmo a televisão, você vê os noticiários, ou você vê aqueles programas sensacionalistas, né, que demonstram que algumas pessoas possuem as vidas mais impecáveis, as mais belas, as mais perfeitas. E você, caraca, por que ele tem? Por que eu não tenho? Por que eu mereço isso aqui? Por que eu estou vivendo isso? Será que você conhece a vida de cada uma dessas pessoas na realidade? Será que aquilo que estão demonstrando não é real? Será que você deveria desejar aquilo que você não conhece e que te vendem como se fosse o melhor, o desejável? Quantas pessoas hoje na internet não falam da sua vida financeira? Porque a gente sabe que todo mundo aqui em Terra, enquanto vivo, precisa de algum jeito de sobreviver. E para a gente sobreviver é necessário trabalhar. E parte desse tempo que você tem de sua vida e você aplica nos processos e nos efeitos que outras pessoas acabam contratando você, são diferenciados
E por você estar aplicando aquela sua vida, você vai falar, por que aquela pessoa ganha mais do que eu? Por que aquela pessoa tem muito mais do que eu? Por que ela merece e eu não mereço? Por que Deus ele é tão injusto comigo? Eu sou uma pessoa que acorda de madrugada? Ou eu sou uma pessoa que faz o seu melhor para a família? Por que eu não tenho o melhor como aquele outro fulano tem? E essas pessoas ficam, de algum jeito, esbanjando a luxúria. E aí você começa a desejar aquilo. Isso é o real. Lembra que sempre eu trago aqui um pouco do meu modelo existencial, né? Considero Jesus como o centro das minhas observações para alcançar esse criador de tudo, natural, que seria o próprio Deus. E tem aquele momento que Jesus, no deserto, ele basicamente encontra o diabo, né? E lá tem aquela observação que todos os reinos desse mundo não são de Deus. Ou seja, esse mundo foi criado sim por Deus, mas ele foi, como fala, emprestado momentaneamente para aquele que tem todos esses reinos. E aí quando a gente observa esses reinos, dentro desses reinos existe esse aspecto financeiro. Não é que a gente não tenha que trabalhar, não é que a gente vai ter um rendimento sobre aquele nosso trabalho aqui, esse processo que a gente executa para outras pessoas. Não é isso. Mas esses reinos que vendem para você como se fossem os desejáveis, aqueles que vão de algum jeito lhe permitir estar liberto, é o que você deveria desejar? Sendo que os reinos de Deus não são desse mundo, ou seja, você está nesse mundo, você está vendo isso e estão querendo que você deseje. Então você realmente deve desejar isso. É uma escolha, é o teu livre-arbítrio. Agora, você falar que está tudo dando errado para você é apenas uma perspectiva sua para esse momento. Se você mudar um pouquinho a chavinha, você vai ver que talvez aquilo que pode estar parecendo um pouco difícil nesse momento seja apenas um aprendizado. E muitas pessoas aprendem com os erros, com as dificuldades. E não há ninguém aqui nessa existência que não vai passar um processo difícil, porque está todo mundo de algum jeito aprendendo. Você não é melhor que ninguém. Você é mais especial para si. Você é especial para Deus. Todos nós que fomos criados pelo próprio Deus somos especiais, mas ninguém é melhor. A gente faz o melhor pra gente. É uma luta interna. É onde você se supera a cada instante que passa. Se você não observa isso, você fica imerso numa ilusão que vende para você como se fosse a realidade, que fosse uma verdade. Se as coisas estão dando errado para você, não é porque isso está acontecendo que vai ser eterno. É um momento. Seja forte. Faça o melhor que você pode para si e para aqueles ao seu entorno. Isso é um trabalho. E eu tenho certeza que a resposta certa vai vir no momento certo. É saber aguardar. É saber usar a sua inteligência, ou seja, aquela capacidade de você perceber aquilo que é real. Você está conduzindo a sua vida para um lugar que você nunca esteve, mas que é necessário o seu trabalho e o seu amor, ou seja, ir em sentido a Deus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber o seu comentário e caminha comigo nesse canal. Até o próximo vídeo.